Bleach é uma das obras mais explosivas do mundo dos animes, com batalhas épicas, personagens insanos e poderes que desafiam as leis da realidade. Mas afinal, quem são os personagens mais poderosos de toda a história de Bleach? Neste vídeo, você vai conferir o ranking definitivo com os 10 personagens mais fortes de toda a obra, levando em conta tanto o anime quanto o mangá. Aqui iremos considerar feitos, habilidades e nível de poder. Então já se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer, e bora pro vídeo. E abrindo a lista em 10º lugar, fica o Zaraki Kenpachi. O Zaraki é um verdadeiro monstro no quesito poder, onde já vimos ele ser capaz de cortar até mesmo um meteoro que tinha potencial para destruir toda a Seireitei. Além disso, vimos ele ser capaz de suportar até mesmo a sensação de estar no vácuo do espaço. O poder do Zaraki é tão absurdo, que quando ele liberou a sua Bankai, nem mesmo o seu próprio corpo aguentou de tanto poder, um corpo que foi capaz de aguentar o vácuo do espaço, e ainda assim não era o suficiente para suportar todo o poder de sua Bankai. A sua Bankai é tão poderosa, que é capaz de criar uma personificação que todos são capazes de ver e interagir, que no caso é a Tenente Yatiro, que é o espírito de sua Bankai encarnada. E o Zaraki só não fica em posições acima pelo fato dele não conseguir controlar todo o seu poder. E em 9º lugar, fica o Lily Barro. O Lily Barro é um Quincy que pertence à guarda real do Yurrabarra. O seu poder é o chamado de Eixo X, que permite que ele perfure qualquer coisa sem precisar usar projéteis. Ele usa sua arma, e com ela, ele é capaz de atirar nos inimigos, onde seus tiros não podem ser bloqueados, mesmo que o adversário preveja onde irá ser atingido, porém tudo o que estiver na frente do alvo será perfurado. Além disso, ele pode se aprimorar usando a sua Volstenden, onde permite que ele dispare vários tiros a partir dos buracos de suas asas, e além disso nessa forma ele não pode ser atingido por ataques físicos ou Kidou. Ele também possui uma segunda forma da Volstenden, que faz com que todos os seus atributos fiquem ainda mais fortes. E além disso nessa forma, os seus disparos são capazes de destruir uma área do tamanho de uma cidade inteira, e ele fica numa aparência quase que angelical. Porém ele possui fraquezas. A primeira fraqueza é ele não ser imune a poder refletido, então se ele enfrentar um personagem que consiga refletir poderes, o Lily Barro será atingido pelos seus próprios disparos. E a segunda fraqueza é a sua coroa, pois se caso a sua coroa for removida, ele não conseguirá mais se regenerar de nenhuma ferida. E na 8ª posição, fica o Julgran Hashivalt. Ele é o líder da guarda real do rei Quincy. E o seu poder espiritual chega a ser quase que imensurável, onde vimos ele derrotar sem dificuldades o Beasbi e também o Ishida. E além disso, foi dito pelo próprio Yurrabarra, que ele era capaz de derrotar o Kyoraku Shunsui. E mesmo ele se demonstrando muito forte e ter vencido suas batalhas sem esforço, nós nem chegamos a ver a sua forma sagrada, o que com certeza aumentaria ainda mais os seus poderes, e com isso já dá para imaginar o quão poderoso esse cara é. A sua letra é a letra B, a balança, que permite a ele basicamente controlar o azar e jogar contra o seu adversário. E além disso ele pode pegar todo o azar dele e jogar de volta para o oponente, como por exemplo transferir golpes que ele recebeu para o seu adversário. E talvez ele pudesse até mesmo subir de posição, se tivesse mostrado a sua Volstenden na obra. E em 7º lugar, fica o Gerald Valkyrie. O Gerald foi capaz de lutar contra o Zaraki, Byakuya e Hitsugaya ao mesmo tempo, e mesmo assim não foi derrotado, e muito por conta de sua habilidade do milagre, onde o próprio Gerald disse que ele é capaz de manifestar milagres sobre si mesmo. Além disso ele disse que quanto menos improvável for aquele evento, maior a probabilidade do milagre fazer efeito sobre ele. E por conta disso, quando ele está em momentos com probabilidades quase que impossíveis de acontecer, como por exemplo enfrentar quase todos os capitães ao mesmo tempo, um milagre permite que ele tenha sucesso de qualquer maneira. Além de possuir a habilidade de ficar gigante, onde ele foca no medo das pessoas de não conseguirem matá-lo, e ele reverte isso em seu tamanho, além de que nessa forma, todo o dano físico que ele sofre é revertido. E mesmo que ele seja cortado ao meio, como aconteceu na sua luta contra o Zaraki, ele se regenera e volta ainda mais forte. E além disso ele foi capaz de voltar à vida, mesmo após ter todo o seu corpo destruído por um golpe combinado dos capitães, onde ele usou a segunda forma da sua Volstenden, mas não vimos ele mostrar o poder dessa forma.
pois ele foi absorvido pelo rei Quincy logo após libertar esse poder. E em sexto lugar, fica o antigo comandante das 13 divisões, Yamamoto. Ele foi capaz de derrotar o Yūhabarra há 1000 anos atrás, e como vimos no anime sabemos que o velho é muito poderoso. E muito desse poder vem da sua Bankai, a Zanka no Tachi, onde ela emana um calor que se parece com o calor do sol. Com sua Bankai ele pode liberar 4 habilidades. Na primeira, ele concentra todo o calor na ponta de sua espada, e tudo que ela toca desaparece instantaneamente. A segunda habilidade, ele se envolve em um manto de chamas, onde essas chamas chegam a temperatura de 15 milhões de graus. A terceira habilidade, ele invoca um exército com todos aqueles que foram mortos pelas suas chamas, tendo cerca de 10 trilhões de mortos, e eles são invocados em forma de esqueletos. E por último, sua quarta habilidade permite a ele fazer um corte onde tudo que for acertado é incinerado sem deixar vestígios, e sem dúvidas o velho Yamamoto merece estar nessa posição. Chegando na metade da lista, em quinto lugar, fica o Ichibei. O Ichibei é o líder da Divisão Zero, que é encarregada de manter a segurança do Rei das Almas. O Ichibei foi o primeiro Shinigami de todos a despertar sua Bankai, o que por si só já é um feito incrível, e além disso ele é o responsável por ter dado um nome a tudo que existe na Gotei 13. O poder da sua Shikai tem a capacidade de controlar todo o preto do mundo, e nessa forma o Ichibei balança sua espada e libera uma tinta preta, onde tudo que for tocado por essa tinta terá seu nome perdido, e logo também terá seus poderes perdidos. Com a sua Bankai, ele pode mudar o nome de tudo que tenha sido tocado pela sua Shikai, podendo apagar o seu nome e seus poderes, podendo te deixar com os poderes de uma mera formiga, e se caso o oponente for pego pela sua técnica, não existirá saída para o adversário. E em quarto lugar, fica o Aizen. O Aizen é imortal por ter se fundido com o Hogyoku, e além disso é muito poderoso, podendo usar até o Hadou 99. E além disso ele possui o poder de sua Shikai, a Kyoka Suigetsu, que com ela, ele foi capaz de manipular a noção de tempo do Rei Quincy, fazendo ele cair na ilusão de sua Shikai. E o Aizen tem a capacidade de evoluir, e atualmente ele está vivo, e pode até mesmo estar mais forte do que já foi mostrado na obra. Nunca vimos a sua Bankai, e isso é um mistério para todos até hoje, mas acredito que se ele nunca usou ela, é porque a sua Shikai acaba sendo mais útil para seus objetivos, mas ainda assim é um grande mistério do que pode ser o verdadeiro poder de sua Bankai. E abrindo o pódio em terceiro lugar, fica o nosso protagonista, Ichigo Kurosaki. O Ichigo é um híbrido de todas as raças em Bleach, sendo uma mistura de Hollow, Quincy e Shinigami, podendo ser um substituto do Rei das Almas. E após o Ichigo passar pelo seu treinamento, e descobrir sua verdadeira Zanpakuto, nós descobrimos que na sua forma de Shikai, com 2 espadas, o Ichigo tinha um poder equiparado ao poder que ele tinha quando enfrentou o Aizen. E naquela luta o Ichigo já estava muito poderoso, onde nem mesmo o Aizen conseguia sentir a sua Reiatsu, e o Ichigo alcançou aquele nível de novo apenas na sua forma de Shikai. Agora imagina o quão poderoso o Ichigo fica na sua forma de Bankai, onde até mesmo o Rei Quincy teve medo dessa Bankai, e quebrou ela antes mesmo que o Ichigo pudesse usá-la, e junto disso tudo, o Ichigo ainda possui o Chifre da Salvação, onde ele aumenta a sua Reiatsu, sua velocidade, e ainda deixa o seu corpo mais aprimorado, e além do mais o Chifre da Salvação, também permite o Ichigo juntar um Getsuga Tenshou com um Gran Reiseiro. E também assim como o Aizen, o Ichigo tem a capacidade de evoluir cada vez mais, e por conta disso, eu coloco ele acima do Aizen na terceira posição. E em segundo lugar, fica o Rei Quincy, Yūhabarra. Além de possuir uma grande Reiatsu e um alto poder físico, ele pode usar todas as habilidades dos Quincy's da Guarda de Elite, como foi mostrado quando ele absorveu o Lily Barro, o Gerard e o Julgran. E com certeza o seu maior poder é o The All Might, onde ele pode enxergar diversas possibilidades de futuro, e além de enxergar, ele também pode alterar esses futuros, podendo manipular até a própria morte, fazendo com que tudo sobre ele seja bom. E após ele absorver o Rei das Almas, suas habilidades ficaram ainda mais fortes. O Yūhabarra é quem mantém o equilíbrio de todos os mundos de Bleach, e acredito que não seja surpresa para ninguém que ele fique nessa posição. E o mais forte da lista não poderia ser outro, o Rei das Almas. Ele é um deus selado, que vive no Palácio Real, e que controla o equilíbrio de tudo,
pois além do Ichigo, ele é o único ser híbrido de todas as raças. Para quem não sabe, o Rei das Almas é o pai do Yhwach, e o seu poder espiritual é tão grande, que após o Yhwach absorver ele, o Rei Quincy precisou de tempo para seu corpo se acostumar com tanto poder, pois seu corpo entrou em colapso após receber tanta energia. O Rei das Almas é o verdadeiro dono da habilidade de All Might, onde foi dito que ele poderia ser capaz de prever até a própria morte, além de ser imune a essas previsões, onde o Yhwach não conseguia prever o futuro do Rei das Almas. Além disso, ele é tão poderoso, que as partes que foram tiradas do seu corpo têm poderes do nível de um capitão da Gotei 13, e no universo de Bleach, ele é um verdadeiro monstro e sem dúvidas o mais forte de todos. E esse foi o nosso ranking com os 10 personagens mais fortes de toda a história de Bleach. A gente sabe que esse tipo de lista sempre gera discussão, então manda aí nos comentários, você concorda com as posições? Mudaria alguém de lugar? Quem você acha que foi injustiçado ou que merecia estar no top 3? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, isso fortalece demais o canal, e se inscreva para não perder nenhum conteúdo de anime. Valeu por assistir até aqui, tamo junto sempre. E até o próximo vídeo com mais pancadaria, curiosidades e, claro, os personagens mais insanos do mundo dos animes.